vamos pra Uruguaiana nas balsas de Chapecó. Essa viagem de coragem lá pelo porto de Goiôem, no ressolho do cipó não se afrouxa o recavém. Daí eu lá de Santo Exílio me vou à cancha de Santa Maria. Quem não tem um santo forte não se cria. Se vai a balsa, se vai. Buenas, minha gente amiga, estamos abrindo as porteiras para mais um programa Bate Casco aqui pelo DI Regional, DI Play, também o Facebook do Jornal Diário do Iguaçu. Desejar aqui, a minha gratidão a você que acompanha a nossa programação, curte, compartilha. E hoje nós vamos falar sobre balseiros, balsas, um assunto super importante, né? E que, inclusive, refletindo no progresso que tem nesse oeste catarinense hoje, mas que ocorreu aí a partir da metade do século XX, né? Século passado, o ciclo madeireiro, importante economicamente e culturalmente. Haja vista que, inclusive, foi lançado agora, recentemente, um projeto Memória dos Balseiros pela Confraria Musiqueira aqui, e que vai ter balseirinhos da canção nativa, vai ter balseiros da poesia, e vai ter no ano que vem já o Balseiros da Canção Nativa, o primeiro festival nativista aqui em Chapecó. E para falar disso, nós temos um balseiro aqui, né? E com grande conhecimento de causa, esteve lá, esteve presente, a família dele, o pai dele, lidou por muitos anos, e nós vamos então falar aí com o seu José Leonildo Mateus. Buenas, Che. Bom dia, César. Muito bom estar aqui, né? Já comentei pessoalmente do teu trabalho de pesquisa. Essa é mais um interessante, porque se fala muito do balseiro, mas não se entende o balseiro, né? As pessoas têm uma memória romântica do balseiro. Não deixa de ser qualquer história bonita, né? Uma memória. Mas o balseiro legítimo é um ser muito sofrido, né? Porque tu começa por quem fazia as balsas, tá? Eram todas pessoas bem sem instrução nenhuma. Tu vai ver, a história deles é fantástica, né? E o pessoal diz assim, o balseiro era um valente. E o senhor diz que... Como é que o senhor diz? O balseiro era um cara corajoso, ele não era valente, tá? Existe uma lógica entre essas duas palavras que ninguém também leva valente e corajoso. Ele era o balseiro era um valente. Um corajoso. Corajoso, não valente. O valente, para mim, é um cara covarde, que ele usa a força e não a sabedoria e a coragem. Porque a coragem, o que é? Você sair do escuro, sabendo que tem algum perigo lá fora, isso é coragem. O valente é aquele que grita dentro de casa e dá um tiro para fora. São duas pessoas distintas, tá? Então o balseiro era corajoso. Tá? Porque se tu olhar o princípio que a extração da madeira era feita na base do serrote e do machado, o cara inventava a onça, na época ele nem pensava que existia uma onça dentro do mato, né? A cobra, porque esses perigos tinha muito além da árvore cair em cima de você. Sim. Era um dos problemas. Beira de rio, onde se extraía a madeira, era inclinado, era terreno declive, não tinha, tu não podia escolher campo, tu tinha que escolher o mato, então o princípio era bem difícil, por isso que eu digo que era um cara corajoso, né? Mesmo sem instrução, uma pessoa que construía uma balsa em si. Hoje tu vê algum jangadeiro fazendo uma jangada se complicando com 4 metros de madeira. Agora tu imagina com 100 metros de comprimento, uma tora na ponta da outra, né? Em torno de 300 a 400 toras. Gente, aqui é uma prosa, aqui, né? Não é uma entrevista. Eu conheci ele há pouco tempo e sei que ele tem um projeto aí, né? Depois ele vai falar do projeto aí. Mas nós vamos aqui aprendendo um pouquinho com o seu José sobre as balsas. Para que vocês tenham noção, assim, quem não conhece Chapecó, nós estamos aí a 18 quilômetros, mais ou menos, do Rio Uruguai. E nós temos aqui o Porto Goiôem, e que foi
Que dali vocês... As nossas balsas... No meu tempo saía dali. O teu pai... Meu pai começou no Itá. Saía do Itá, a princípio, né? Uhum. Meu pai começou a viajar, acho que com 10 anos. Com 17 ele já era prático, né? Por isso que ele é considerado o cara que mais viajou no Rio Uruguai. Nós temos uma série de fotografias. Esse era o seu pai? Isso. Olha aí, produção. Como é que era o nome dele? Seu Gabriel Mateus, Gabriel Caçador pros balseiros. Gabriel Mateus, é? Isso. Gabriel Caçador. Isso. Se tu falar para os balseiros antigos, tem poucos. Seu Gabriel Mateus poucos conhecem. Quando tu fala do seu caçador, muda a coisa. Né? E ele... várias viagens, como é que é? Segundo os outros balseiros, foi o cara que mais viajou no Rio Uruguai. Segundo os outros. Eu nunca vi meu pai falar isso. Ele nunca disse eu viajei mais que os outros. Seu Gabriel Caçador. Mas eu fui numa das encontros aqui no Museu do Itá, né? Certo. Se tinha 40 balseiros, eu sei que tinha 32 que trabalhou com meu pai, porque esses vieram falar comigo. Tá? Bah. Então, de todos os que estavam ali, a grande maioria, porque tinha uns que eram só corredor de balsa. São nomes específicos também. Tá. Essas coisas que eu quero aprender, assim, tá. Né? Os nomes, quem fabricava a balsa, quem ia na balsa, como exatamente. É que era? O que era o corredor de balsa? Era aquele cara que não fabricava. Vou ligar um negócio aqui. Esse fulano não fabricava a balsa. Certo. Ele aparecia no tempo das enchentes para pegar uma balsa de quem fabricava para ele levar. Né? Então, esse é o que mais tem aí de balseiro, são os corredores de balsa, não os fabricantes. Era o que ia na balsa. É um cara que conduzia a balsa, no caso, de terceiros. Né? Ele não fabricava, vinha só buscar a balsa. Mas em termos gerais se chamava todos de balseiros. Todos eram balseiros. A única diferença que tinha os que fabricavam a balsa e fabricavam para terceiros levar, no caso, né? No nosso caso, nós fazíamos muito mais balsas para os outros levar do que para nós levar. Para nós era 2 balsas só, que era feito, né, por enchente. Uhum. E para os outros, em média, de 3 a 5 balsas ficavam prontas para esse outro pessoal levar. Então, hoje, a grande maioria dos balseiros que se fala, ele não conhece o fabricar da balsa, entendeu? Certo. Quando fala de instrumento, de material que era usado, eles não têm noção do que era esse material, né? Porque tinha um monte de nome de materiais lá, né? Porque quando tu fala com um corredor de balsa, ele não sabe porque ele já pegava pronta. Então, ele não sabia da composição. O que era realmente uma balsa, né? Exatamente. Primeiro vinham as toras. Começou foi isso. Com as toras, né? Exatamente. E depois foi evoluindo, as serrarias se estabeleceram. Exatamente. E aí... no meu tempo já era madeira serrada. Já era madeira serrada no seu tempo. Mais ou menos que anos? Assim? 60. Anos 60. Eu acho que começou a serrar em 50 e alguma coisa, mas que eu me lembro, né? Porque o meu pai já transportava. Meu pai veio para o Goiânia, acho que em 55, 56, morava em 57, né? O meu pai, o seu Célio, inclusive, falou que ele era caminhoneiro, ele transportava, transportou tanto tora como madeira de caminhão, para que chegava lá e, por exemplo, o teu pai, vocês, a família pegava essas e colocava para descer rio abaixo para a Argentina, São Borja, né? Nós levávamos até São Borja. A nossa balsa em si ia até Uruguaiana, mas daí era uma outra turma que tocava. Né? Certo. A nossa viagem encerrava em São Borja. Né? E a balsa inicial eu nunca vi. Eu nunca vi a balsa de tora com cipó. Tora com arame eu ajudei a fazer. Entendeu? Antes eles amarravam as toras com cipó. E depois as toras com arame. Daí o meu pai parou de fabricar balsa só de tora, fazia balsa mista, 2 de madeira serrada e uma de tora no meio. Né? Uma era para cortar mais a água, quer dizer, viajar um pouquinho mais rápido, né? E para ir evitando a balsa única de tora, porque a balsa de tora dava mais acidente, né? Dava mais acidente. Não de pessoas, tá? Uma coisa que eu ouço às vezes contar, que morria gente na viagem. Eu não me lembro de uma pessoa só, numa quebrada de balsa, que é a única que eu vi meu pai contar. Quer dizer, naquele ciclo muitos acidentes, sim. Quebrar balsa e coisa. Mas pessoas morreram lá.
Inclusive, nós temos umas fotos aqui, né, gente? Seu José, qual que é aí a balsa quebrada essa que se aqui é dizia? uma balsa quebrada. Aqui, ó. A produção ali, ó. A balsa quebrada aqui, né? E agora o pessoal fica... o senhor falando ali, lembrei da música aí do Barbosa Lessa, que foi inicialmente interpretada pelo Noel Guarani, depois Sinaí Maicá e tantos outros. Se esperava a enchente, e de vez em quando o pessoal enchia o rio, o pessoal não errava o pulo, de repente. Sim, tinha esse problema. As chuvas normais, Sim. Era a chuva de maio, que tem música sobre a chuva de maio, né? E tem a chuva de São Miguel, que é em outubro, tá? Por isso que a nossa EFAP quase sempre chove. Tem uma ligação com isso. Olha aí, ó. Então era as enchentes normais, podia dar umas anormais no meio. Então quem tinha a balsa cuidava desse tipo de enchente. Essas enchentes eram duradouras, tá? Enchente que durava 15, 20 dias, o rio num nível bom. Daí tinha a chuva de verão, que era perigosa, que era onde dava os problemas para os balseiros, né? Que era uma chuva aí que durava 5, 6 dias, quer dizer, uma enchente que durava 5, 6 dias, entre o rio subir e descer de novo. Então, às vezes, tu parava na estrada, aí tu tinha que parar. E aí ficava parado lá. Até dar outra enchente. Então, teve balseiro que esperou meio ano, um ano, às vezes. Pois eu li, inclusive, num comentário de um filme de balseiros, alguém lá contando que um cidadão foi descer com a balsa, e aí ficou, não chegou até São Borja, e ficou parado no meio do caminho, e quase um ano, né? E aí, quando voltou, daí chegou em casa e disse, quem é essa criança? Dizer, nossa, disse a mulher. Quando ele saiu, a mulher não sabia nem que estava grávida, exatamente, né? E quando voltou, encontrou a criança lá. Tinha, no princípio, era a volta. E não tinha comunicação naquele tempo, né? A volta era feita pelo Rio Uruguai também, no começo. No começo voltava pelo Rio Uruguai. Tanto de Caico, tinha balseiro, os balseiros Amuque, que se diz, que era o que não tinha lancha para tocar, né? O princípio era tudo no braço, né? Esses caras voltavam. No remo. Quando começou era só balsa remo, não tinha balsa puxado por lancha, tá? Esses balseiros voltavam pelo rio. Quando era de Caico, até que eles conseguiam passar, mas quando era de lancha, eles não passavam no Salto Grande, no Ilcumã. Parava ali, então eles iam ter que esperar uma enchente para o rio subir. Para esperar até outra enchente. Nós temos aqui uma foto, né, seu José, da sua aqui. Qual que é, seu José? Sobre uma enchente grande, que inclusive... Essa aqui. Essa foi em 1965. Vamos, olha aqui, gente, ó. 1965. E parece que meio que desiludiu o pessoal. Chega, vamos transportar pela estrada essa madeira. Foi a maior perda de madeira. No nosso caso foi 10 mil dúzias de madeira, para tu ter uma ideia, que estava empacotada para fazer balsa. Foi tudo com enchente, né? Foi recuperada uma grande parte dessa, né? Porque na real a gente dizia nossa madeira, mas a madeira não era nossa, era terceirizada, nós éramos terceirizados, era empreiteiro de uma madeireira, né? O prejuízo foi muito grande. Meu irmão ficou uns 4 meses no Rio Camaquã. Tu já ouviu falar no Rio Camaquã? Sim. Foi o maior emboque de madeira que se tem, represou o Rio Camaquã e puxou o que veio de madeira entrou para dentro. Em torno de uns 10 quilômetros podia caminhar que não molhava o pé. Não era só madeira serrada, era de tudo. Ali tinha árvore, tinha de tudo. Mas foi onde mais ficou represado madeira, foi ali, nessa enchente. Então muita gente desistiu depois disso. Em 65, o final dos balseiros foi em 69. Tem alguns que moraram em São Carlos, dali para baixo dá para viajar, porque a ponte do Rio Goiôem não impedia a passagem, né? Certo. Então, mas esse foi um balizador. Essa enchente foi meio que colocou um ponto final ali. Exatamente, assim, né? Foi uma desilusão para quem tinha madeira. Foi uma perda muito grande, né? E eles voltavam, desciam e voltavam pela estrada. De ônibus, no meu tempo, no trem. caso, né? Os balseiros, a Muque... De trem lá para o lado de São Borja. De São Borja para Assunto, muita gente vinha, para os Altos vinha muita gente de São Borja até ali. Depois vinha de ônibus. No nosso caso, a gente vinha dentro da lancha, que era transportado por um caminhão. Olha aqui, ó. Que tu tem, né? Aí a lancha voltava de caminhão. Olha aqui, ó. Os balseiros voltavam dentro disso aí. Ó, aqui tem outra, ó. Sendo soltado no rio, né? Ó, carregava no caminhão e vinha. E
Nós já vamos conversar mais, mas eu tenho que passar aqui um convite. Vem aí a 8ª edição do desfile Bate Casco, em homenagem aos 106 anos de Chapecó, nos dias 19 e 20 de agosto, no Pavilhão 4 da EFAP. Fazendo um resgate da história dos pioneiros que desbravaram Chapecó e trazendo a primeira mostra e exposição de artigos gauchescos. Uma realização Diário do Iguaçu e Saque. O Posto Samuara está aliando um excelente atendimento à qualidade dos combustíveis BR. É o programa de olho no combustível quem garante. E o Samuara conta com uma estrutura fantástica que só os grandes postos têm. Posto Samuara, no trevo da BR 282 e na sede Figueira. Tem um mito assim que é o número de viagens, né? Às vezes o pessoal diz, olha, eu fiz 150 viagens. Isso pode, porque tinha que ocorrer as enchentes? Será que isso pode? É meio contraditório, tá? É contraditório. Eu tenho uma mania de dizer que a gente não deve matar o sonho dos outros, né? Sim. Então, eu nunca contestei um balseiro que falou em quantia de viagem. Mas o espaço, a cronologia não te permite isso, entendeu? Era uma enchente ou duas por ano, certo? Quem que podia viajar regularmente? Quem fabricava a balsa. Então, quem fabricava a balsa tinha uma ou duas balsas por ano. Agora eu estou falando do último tempo. Lá no princípio não, porque era balsa de tora, era extraído à mão, no caso, machado e serrato. Tu no máximo podia fazer uma por ano. Então tu só podia viajar uma vez por ano, certo? Então um balseiro que teve uma sorte danada de nunca pegar uma seca, pode ter viajado bastante, mas teve seca. Eu fiz uma viagem só, mas meu irmão fez 19, meu pai fez um montão, né? Tu fez quando era menino ainda? Tinha 10 anos. 10 anos. Viagem, né? E no mais ajudou a Sim, eu ajudava a fazer, então, eu ajudava a fazer. Isso eu não faço ideia de quando eu comecei, né? Porque na época quem arrastasse uma ripa estava trabalhando, né? Eu trabalhava na mesa, que se dizia, um dia nós vamos falar sobre isso. Era onde a tábua não era tão pesada pra gente trabalhar, né? Mas voltando à quantia de viagem, na minha época deu seca, de 2 anos, 3 anos sem dar uma enchente. Então como é que um cidadão que viajou 30 anos de espaço-tempo fez sem viagem? O rio não era uma estrada, ele dependia de um ponto de balsa, né? Eu não contesto um caminhoneiro me contar que fez 1000 viagens pelo Brasil, ele viaja o dia inteiro, mas o balseiro tinha especificidade, né? Era 1 ou 2 vezes por ano. Então, e a grande maioria desses que viajaram bastante eram corredores de balsa, nunca fabricaram uma balsa. Então eles tinham dificuldade de ter balsa para andar, entendeu? Não estou discordando, mas estou contestando alguns números que tem, porque não tem como, porque assim, eu conheço algumas histórias de 154 viagens, para ser mais exato. Mas deixa eu pedir, o fulano viajou de que ano até que ano? Dá 40 154 anos. viagens. Deu 40 anos de tempo, é bem difícil, né? Difícil, né? Então, difícil de fazer 2 viagens na mesma enchente. Também tinha essa dificuldade, porque para construir uma balsa em 5, 6 dias era muito difícil, né? Então, mostrando aqui, quando o senhor fala, algumas fotos. Essa era de cipó ainda. Essa do tempo de cipó, né? Amarrado. Então, o balseiro, para fazer uma quantia de viagem grande... E você vê gente de bombacha aqui, ó. É a grande maioria. E lenço no pescoço, agauchado, ó. Era muito. E mesmo os catarinenses na época, porque eram quase todos advindos do Rio Grande do Sul, tá? Catarina tinha pouco. Eu me lembro de um dos cozinheiros do meu pai, que eu achava estranho o sotaque dele, né? Que era o gaúcho lá da fronteira. Tá vendo? Hoje esse cidadão já é falecido, né? Meus filhos dele moram aqui em Chapecó, né? Então, mas... Seu José, mais alguma coisa assim que o senhor julgue interessante que se fale? Ele vai voltar, né? É da linguagem que você tem sobre a balsa. A linguagem. A balsa e a barca. A balsa e a barca. O pessoal faz confusão. A pessoa faz confusão. Para nós, pelo menos, tinha uma diferença imensa. Por quê? Porque chamam de balsa tudo. E para nós tinha a balsa, que é um amontoado de madeira, que se autoconduzia, né? Rio abaixo. A balsa, que era a exportação de madeira. Para a Argentina. Essa era a balsa. E a barca era a travessia do rio, que passavam os carros, carroça. Minha mãe foi barqueira. Caminhão. A sua mãe foi barqueira? Minha mãe foi barqueira, ela travessia aqui no Itá. Do ano 44, se não me engano, 52, se não me engano. O nome da sua mãe? Tereza Brígida Matheus. Olha aí, gente, hein? Barqueira. Essa mulher tinha no currículo dela, né? Que o currículo dela está no Museu do Itá.
1.360 parto registrado. Quer dizer, tem uma pequena cidade que passou pela mão da Dona Teresa, né? Nossa, parteira. Parteira. Que coisa Então, linda, tchê. A mãe tinha uma história muito interessante. Então, assim, essa diferença existe de Aham. barca e balsa. Barca tá? e balsa. Barca existe até hoje. Tá? Tem barcaças que são maiores, né? Sim. Tem as que transportam grão, né? Que são as barcaças, né? Mas a que transporta carro é a barca. Né? A balsa nunca transportou nada. não ser A barca para- que tinha aqui também no Tinha Goiôem, no né? Goiôem, Que na época atravessava era para as- Nonoai Era para o cá. Goiás onde se mais tinha emprego, no caso, ainda eu acho que direto era na barca. Emprego direto, tá? Porque você, como funcionário da barca, tu era mensalista. O balseiro era só na época de enchente. A não ser os que produziam a balsa, que trabalhavam o ano inteiro também. Meu pai tinha média em torno dos 40 peão na época, né? Sim. Que era o nome que se dava às pessoas, né? Que eram os próprios que corriam balsa também junto com nós. E daí tinha mais 3 turmas que vinham de fora pegar a balsa nossa para levar para São Borja. E os nomes? Tinha o prático ali que É. ia em cima da balsa? era Na o- balsa tinha o prático, o remador, o lancheiro, o ajudante do lancheiro, o cozinheiro, cada um tinha era específico em alguma coisa, né? O balseiro em si era, qualquer um de nós era balseiro. Mas tinha Mesmo balseiro- aqueles que trabalhavam ali no porto, ali, Exatamente, que era o montando fabricante as da balsa. balsas, né? Tinha aquele cara que Esperando a enchente. nunca fabricou uma balsa, mas vinha na época de enchente virar balseiro. Porque ele ia conduzir a balsa de São Borja, no caso, né? Eram todos balseiros, né? Então não tem. O balseiro é um nome genérico, no caso, que era um todo. Né? Hoje tem previsão do tempo e tal, a gente sabe quando Sim. vai chover. E tem uma música do Enio Medeiros, um abraço até pro Enio, que se chama O Bicho da Chuva, É. os bichos pretos, Bicho- que é aqueles é. era Eu conheci esse umas bichinho. tipo ruga, É, assim, hoje- enfim, manduruvá, É. tudo juntinho, né? Iam caminhando e se ia para um lado, ia É. chover, pra ou ia outro dar não seca. chover, E como é que o pessoal usava no também nosso- assim alguma ciência campeira nosso para saber tempo, que ia é. da enchente? No nosso tempo tinha da onde nascia a serração, que ninguém presta atenção nisso. A partir de que altura do barranco ela nasce, né? Na época de chuva, é o sinal que é onde a água vai bater. Sim. A garça, A garça. aonde a garça sentava na época, né? No galho, o rio ia chegar até ali, porque ela sentava para esperar o peixe. Né? Então, 2, 3 dias depois que ela sentava, ia bater a água ali. Olha aí, gente, E já uma pensou? curiosidade que tu falou de bicho, nós tínhamos um bicho. vizinho, que era do outro lado do rio, que não era um balseiro. O que era um acontecia com o fabricante de vizinho? barco. Esse borrichó. Que o borrichó Ah, não era o vizinho, era o borrichó do vizinho. Ele fazia barulho o dia inteiro, relinchava o dia inteiro em toda que é posição. A vez que ele subia para dentro de uma sanga que tinha do lado da terra desse cidadão, que ele fosse lá no fundo da sanga e relinchasse lá, podia arrumar uma balsa que tinha chuva. Era incrível, era raro esse bicho lá, mas quando ia chover, ele ia lá. Então, era um dos sinais que os bolseiros tinham, não é? A direção... Mas tu vê como é que é, né? É. O bicho reage, ele sente. A natureza é perfeita, né? Nós que não evoluímos como ser da natureza, né? Todo animal, se tu tiver um gato em casa, pode estar um tempo bonito, ele correr para baixo da cama, é temporal, né? Hoje. E tu não presta atenção nisso. Sim. E o projeto, falamos no início que o senhor tem um projeto aí e tal, deu gostaria. uma ideia, um gosto. Eu gostaria de ver se nós conseguimos ainda reunir alguns balseiros que existem na nossa região que nunca houve. Houve uma vez que o Nédio Vani fez, no Goiôem. Um encontro. Mas ele fez um encontro com 3 balseiros, no caso, né? Ele reuniu balseiros. O Martini, que não se deve falar o nome, eu vou falar o Martinão, que fazia promoções. Ele uma vez fez o grito dos balseiros, mas também ele reuniu mais piazada do que senhores, né? Aham. Eu queria ver se ainda conseguia achar alguns vivos Desses pessoas, vivos. né? Porque eu sei que aqui em Chapecó tem alguns, né? Eu tenho um irmão meu aí que foi vivo. Então você que conhece alguém, ou você que foi balseiro, né? Entre em contato aqui com nós aqui do Diário de Iguaçu, faz um comentário ali e vamos colaborar aí para que que a gente possa realizar esse encontro de Exatamente. balseiros aí. Quem sabe, pode demorar um pouco, né? Só que quando mais demora, menos tem balseiro, né? Sim. Mas se a gente conseguisse reunir esse povo, porque eles devem ter muita história entre eles, porque todo mundo sumiu um de perto do outro, não existe um convívio de balseiro, né? Um que é raro, hoje eu acredito que da nossa região não tem mais de 100 vivos, né? No todo, juntando Chapecó, Guatambu, Itá, esses lugares aí, né? Porque cada ano que tu vai numa festa de balseiro, por exemplo, no Itá é menos gente.
Então, quem sabe se ainda existia aqui em Chapecó, na região aqui, e querer entrar em contato contigo ali, né? Tá certo. Daí, de repente, nós fazemos uma reunião um dia, né? Isso, gente. Mais alguma coisa, seu José, Leonildo Matheus? Não, O senhor só queira- agradecer a tua dedicação, né? E se propor a nos ajudar. Bah, mas pra nós E estamos abertos. Nós pra é um mais prazer, tarde, né? a Uma gente honra. conversar. Eu- Não precisa ser entrevista, mas sim esclarecer pontos do Balseiro, né? Isso aí, é o fortalecimento da nossa identidade e valorizar, né, quem contribuiu Fez através história, do né? seu trabalho, fez Exatamente. história para o progresso que nós temos hoje aqui no Oeste Catarinense. Na Né? época que existia a balsa, Chapecó não era nada, né? E eu conheci Chapecó, eu vim estudar aqui em 69, 68, que eu vim para Chapecó. O Colégio São Francisco, que hoje está dentro da cidade, era Sim. um mato lá onde ele estava. Tá? Tu passou do Marechal Bormann ali para lá, era tudo mato. Tinha o São Francisco, que era uma visão do outro mundo. Aham. Calçamento até onde é o Palácio dos Esportes. Pra que tinha na ver. época. A Nereu Ramos tinha um pedaço na subida lá da Benjamin Constant até a... Isso a em Serra. 1950 e... Isso eu conheci em 68, que eu vim viver. Ah, tá, 68. Daí já depois o calçamento andou. Mas Aham. para tu ter uma ideia que Chapecó era... O Goiânia era uma cidade. Tinha Goiânia. mais hotel na época lá do que aqui. Era forte o Goiânia, então, hein? Goiânia era forte, Barbaridade. Mas- Bueno, gente, muito obrigado, Eu que seu agradeço, José. cara, me ouvir. E nós vamos agradecendo o senhor, a senhora, o guri, a guria, pela amável companhia em mais um Batecasco. E ao patrão, lá de Riba, que me deu saúde e permisso para que eu estivesse por aqui fazendo o que amo, trazer a nossa cultura até você. Muito obrigado. E peço a ele que nos dê um novo encontro no próximo Batecasco. E queiram bem, que não custa nada, fica com vocês um trechinho da música tema do projeto Memória dos Balseiros aqui de Chapecó. Tchau e graças. Meu canto é saga do porto do Gonhoém, partidor de um vai e vem dos bravos eternizados, feito e coragem, molduras dos ancestrais, bênção de filhos e pais que deixaram seus legados. Tantas amarras se perderam nas jornadas, quantas balsas estouradas se quedaram num remanso. As intempéries nunca pediram perdão pra quem trouxe a vocação de remar sem ter descanso. As intempéries nunca pediram perdão pra quem trouxe a vocação de remar sem ter descanso. Confessionário para as preces e clamores, o vento canta rumores do rio bufando na enchente.